Bem, irmãos, estamos alegres, felizes, né, de estarmos aqui mais uma vez, adorando ao Senhor. Estamos felizes, né, pelos nossos visitantes nessa noite. Sejam recebidos neste momento que a igreja saúda vocês. Estamos diante desse mês da reforma, um mês bastante intenso para nós, de igrejas reformadas, né? Nós fazemos questões de celebrar este mês, lembrando que não deixamos, né, de exaltar o nosso Deus e de engrandecer a Ele, porque tudo isso é para Ele, por Ele, né? E o que nós fazemos é tentar mostrar um pouco do que foi essa reforma de 1517, que transformou a vida da igreja e que talvez hoje necessitamos de uma próxima, né? Quem sabe? Enfim, estamos aqui. Irmãos, queria abrir parênteses aqui para os irmãos que necessitarem de água, tá bom? Só levantar as mãos, que os nossos acolhedores estarão servindo aí os irmãos, tá bom? Então, não se preocupem em ter que ir ao bebedouro, os irmãos levam aí para vocês, né? Nesse layout aqui é bem mais intenso, né, gente? No outro você fica retinho aqui, você tem que, né, olhar para todos. A igreja parece que está mais próxima, né? E o objetivo nosso é esse mesmo, é de que a palavra ela fique bem clara, né, aos ouvidos dos irmãos, né? Dura quem tem vergonha e tem que subir aqui, né? Aí vê todo mundo assim, né? Só vê algumas tremidas aí de alguns irmãos, mas é normal, viu, gente? Não se preocupe. Irmãos, texto base dessa noite, livro de Atos, Evangelho de Atos, capítulo 13, versos do 1 ao 3. O nosso tema nessa noite é uma reforma na missão. É disso que nós trataremos no segundo ponto, ok? Nós temos que entender que, assim como na reforma nós tivemos um movimento missionário gigantesco, nós precisamos reavivar esses momentos também nos nossos tempos, amém? Nós, às vezes, como reformados, né, cremos na soberania de Deus, nos decretos divinos, e nós achamos, né, que por estar tudo estabelecido, nós não temos responsabilidades de ir até os irmãos, né? Na verdade, o ide de Jesus, ele permanece, amém? Vamos lá, o Evangelho de Lucas, de Atos, né? É de Lucas também, né? Podemos dizer Evangelho segundo de Lucas, pode ser assim? Livro de Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3. Uma reforma na missão. Vamos tratar disso nessa noite. Os irmãos possam abrir. Obrigado, Alan. Amém? Estarei lendo a versão NAA. Os irmãos que a tiverem, né? Vai dar certo aí com o que nós leremos aqui. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Verso 2: certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Amém? Então, esse é o texto que nós trataremos nessa noite. Sobre essa Bíblia, né, que nós presenteamos os irmãos. É um dos pastores da comunidade da rede, né, que ele mora hoje no Rio de Janeiro. Ele é norte-americano, né, e ele participou da tradução dessa versão, né. Então ele é vamos dizer assim, o reitor, redator, mentor e redator, né, dessa versão. Então ela vai ter uma versão mais simples, uma versão bem enxuta, né? Os irmãos já conhecem ela. Aqueles que não têm,
né, nós vamos providenciar aí. Lembrando que esse é só o Novo Testamento, mas já está próximo de finalizar o Velho, né, Testamento também. Aí essa Bíblia será a Bíblia que nós acompanharemos, né, junto com a versão NAA, que vai ser bem mais fácil o entendimento, né? Então, irmãos, estamos aí diante de um tema, uma reforma na missão. A princípio parece que é um tema complexo, mas não é. É um tema muito simples. Se nós pudéssemos, né, melhorar essa frase aí, uma reforma na missão, nós poderíamos dizer o seguinte, que é a mudança da nossa forma de ver as missões, tá? É a forma que nós encaramos as missões, é a forma como nós cristãos vemos missões, tá? E é um tema urgente nos nossos dias, por quê? Porque hoje quase ninguém faz isso, tá? Nós temos não só na nossa comunidade, mas em muitas igrejas, irmãos que se prontificam a fazer essa obra, né? Então costuma funcionar o seguinte: os irmãos vão até a frente, a igreja ora por esses irmãos, os abençoam, né? E esses irmãos desaparecem e nós nem sequer lembramos desses irmãos, né? Aí num belo dia estamos aqui com o nosso missionário que está em tal lugar, mas nós não oramos, nós não preocupamos com o trabalho que está sendo feito ali, né? E assim nós às vezes chegamos até, né, o nosso gasofilácio, entregamos algumas ofertas e saímos e falamos: eu contribuí com as missões. Isso não tem nada a ver, tá? Isso é o mínimo do mínimo que nós podemos fazer. E é por isso que nós precisamos de uma reforma na missão, né? Precisamos mudar o quê? A nossa forma de ver o que é missão e para que nós fomos chamados para isso, tá, irmãos? Enfim, em caráter de introdução do nosso sermão nessa noite, né, nós sabemos que em 1517, a qual vídeo que nós vemos, houve esse marco, houve essa ruptura da igreja, né, até o momento chamada católica, né, que nós sabemos que católico significa universal, era a igreja universal da época. Quando nós estudamos a história da igreja, nós sabemos que essa sim era a igreja a qual Jesus tinha, né, instituído, né, foi passado a Pedro, aos outros apóstolos, que continuassem essa igreja, né, e era a única igreja estabelecida até o momento, tá? Então é importante nós lembrarmos que quando estudamos a história da igreja, nós sabemos que um dia os apóstolos morreram e pessoas receberam da mão deles um legado, uma história que precisava ser continuada, né? E aí nós falamos de quem? Os pais da igreja, né? Então, lá no ano de 96, meados de 93, né, o último apóstolo morreu. Que é quem? João. João é o último apóstolo a morrer. Ele morreu aonde? Onde? Não. Morreu em Éfeso. É um grande problema, e algumas pessoas acham que ele morreu na ilha. Ele não morreu na ilha, né? Tem um imperador que libera eles e traz ele de volta. E João, ele vai morrer velhinho, né, na igreja de Éfeso. Os pais da igreja, né, nós temos documentos históricos que afirmam, né, que até o final da vida de João, ele caminhava, né, sozinho ali, bem velho, e se assentava no culto para assistir lá na igreja de Éfeso, né? Então esse apóstolo, ele foi um dos apóstolos mais queridos por Jesus, né? E foi o que teve a morte, digamos assim, mais tranquila, né? Entre aspas, né? Que para morrer de velhice ele teve que encarar um caldeirão de óleo quente, né? Que ele não morreu, né, nessa punição, mas Deus deu graça para que ele escrevesse o livro de Apocalipse, né? E morresse ali na cidade de Éfeso, né? Enfim, 5 séculos depois dessa ruptura que nós tivemos da reforma, nós sabemos que Lutero, ele nunca quis fazer essa divisão na igreja,
mas Deus quis que fizesse. É importante nós entendermos isso. Ele não queria, mas os planos de Deus era que acontecesse, né? E assim, daquele momento, após ele fixar as 95 teses, né, no castelo de Wittenberg, ele inicia uma reforma oficializada, porque antes nós tínhamos movimentos de reforma com aquilo que a Igreja Católica fazia na época. E o que eles faziam, né? Vendiam indulgências, né? Eles comercializavam a palavra de Deus, né? Culto aos mortos e uma série de heresias que eram feitas naquela época que se repetem hoje, tá? É por isso que nós falamos de reforma, porque hoje, infelizmente, tudo está voltando a ser como em 1517, e é por isso que nós encontramos inúmeras igrejas praticando, se não for as mesmas coisas, bem parecidas com as coisas que eram feitas. Nesse período pós-reforma, criou-se 5 pilares, aos quais até os dias de hoje nós celebramos esses pilares, confessamos esses pilares. E quais são eles? Os 5 solas, né? Nós professamos todos eles. Nos quadrinhos aí da rede vocês vão encontrar aí as 5 solas espalhadas aí, tá? Que nos mostram o que esses reformadores fizeram, né? Eles unificaram tudo aquilo que estava errado em 5 pilares, né? Então nós tivemos aí, né, Solus Christus, Sola Gratia, né, Sola Fide, né? Que mais? Sola Escritura, que mais? Soli Deo Glória, né? Então esses são 5 pontos, 5 pilares que a reforma protestante trouxe para nós, que assim nós podemos pegar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, e hoje ficou fácil de nós passarmos para alguém o que nós cremos, né? Então nós temos aí esses pilares. Então essa é a herança que nós recebemos da reforma protestante e que nós celebramos até os nossos dias, né? Aí alguém pode falar o seguinte: tá, mas isso não está às vezes mais importante do que a palavra de Deus nos fala? Isso é a palavra. Quando você fala Soli Deo Glória, você está dizendo que somente Deus, a Deus dá glória. Nós estamos colocando Deus acima de todas as coisas. Somente Cristo é suficiente. Somente pela fé nós somos salvos, né? Somente as Escrituras, elas são eficientes nas nossas revelações. Então, quando nós professamos essas verdades, nós estamos professando a própria Bíblia, né? E assim nós estamos vivendo e entendemos que através desses princípios, automaticamente, ao difundir essas verdades entre o povo de Deus, nós estamos levando até eles a palavra de Deus. E quando nós levamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo missões, né? Então é isso que nós entendemos, tá? Porque não basta só levar uma mensagem, é preciso falar a mensagem verdadeira, tá? Não adianta nada eu chegar e, olha, vim falar de Jesus para você, e se eu falar um Jesus totalmente diferente das Escrituras, eu não estou sendo fiel àquilo que Deus nos pediu para fazer. E nesse livro ao qual nós lemos, nós vamos encontrar muitas coisas sobre isso. Nós vamos fazer, né, uma exposição aqui, que nós vamos tratar do texto ao qual nós lemos. Então segura aí que nós vamos voltar em Atos, tá? Segure, nós vamos voltar em Atos. Então hoje nós vemos que as missões, elas alcançaram o mundo. Os reformadores modificaram países, tá? E a mensagem de Deus chegou até nós. E assim entrou pela Europa afora, né? Passou-se pela Ásia, chegou até nós na América, e assim o Evangelho ele foi sendo aí difundido. Fato é que hoje nós temos críticos do cristianismo dizendo que o cristianismo chegará num ponto em que ele vai começar o quê? A morrer, tá?
As pessoas pegam a Europa hoje e começam a falar: olha, vocês estão vendo lá, né? Foi o primeiro lugar aonde o cristianismo chegou e agora está morrendo. E agora é um continente pós-Deus, é um continente que já não se fala mais nisso, né? E quando a gente vem para a igreja brasileira, encontra também a escassez da palavra de Deus, a escassez do Evangelho, realmente a gente começa a acreditar nessas pessoas e começa a imaginar que realmente chegará um dia em que Cristo não será lembrado. Diante disso, surgem perguntas que às vezes nós criamos em nossa mente devido a esses dois fatores que nós encontramos. Algumas perguntas que são feitas: alguma esperança para a igreja de Cristo daqui a um tempo? Sobreviverá a igreja ao mundo que a odeia? Porque nós somos odiados. Nós somos odiados. Quando nós levantamos a bandeira do cristianismo, nós somos odiados. As pessoas praticamente pegam um cartaz e falam: oi, me deixe pecar em paz, né? E quando você prega a palavra de Deus, você confronta, você mostra, né? Assim como Jesus disse aos seus discípulos e também para muitos, o evangelho é uma coisa séria, o evangelho é renúncia, o evangelho é atitudes, né? Então sobreviveremos, a igreja sobreviverá ao mundo que a odeia. Terá a igreja que se permitir ser cooptada para não ser perseguida? O que é isso? Será que nós teremos que moldar aquilo que nós cremos para ser aceitos pelo mundo? Será que eu vou ter que abrir mão de valores? Será que eu vou ter que abrir mão de doutrinas para que eu seja aceito pelo mundo, né? Será que a igreja terá que fazer isso? E uma das perguntas mais importantes: será que a chama do evangelho de Cristo em algum momento será apagada, né? Será que isso vai acontecer? E a gente fica preso a essas perguntas, a gente se prende a elas e fica imaginando como é que será daqui a um tempo, como é que a igreja ela vai se comportar. Fato é, olhando hoje, você já começa a ver muita coisa acontecendo, tá? Vou falar hoje porque eu acredito que hoje eu ainda não serei preso por isso, mas talvez chegará um dia que eu serei preso por falar essas palavras aqui. Muitas igrejas já estão reconhecendo, né, a união homoafetiva, né? Pastores estão recebendo aí, né, infelizmente, casais do mesmo sexo para comandarem as suas igrejas, né? Nós temos aí escândalos e mais escândalos acontecendo dentro da igreja, e as pessoas estão aceitando essas coisas. Por quê? Porque querem ser aceitas pelo mundo, tá? Hoje, para um pastor ele ir a um canal de televisão, hoje um pastor ele dá uma palavra, ele tem que às vezes abrir mão de algumas coisas para ser aceito pela plateia, para ser aceito pelas pessoas que estão assistindo. Então ele é coagido a fazer tais coisas. Então a gente fica realmente se preocupando a isso. Enfim, qual que é a nossa atitude diante disso? Vamos continuar fazendo missões? Ou chegou o ponto da gente descansar e ver no que dá, né? Então, por isso que é tão necessária hoje nós termos uma reforma na visão sobre missões, tá? A gente precisa entender sobre isso. Sobre as perguntas que nós fizemos, grande maioria delas estão explicadas no texto a qual nós lemos, tá? Nós vamos achar essas respostas aí. Abra sua Bíblia no livro ao qual nós lemos, mantenha ela aberta. A primeira resposta que nós vemos aí é que Deus está abanando a chama do Evangelho.
tá? Deus está abanando. Lá em Mateus 24:14, nós vamos encontrar o seguinte versículo: e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Está lá em Mateus 24:14. Isso foi dito pelo nosso Senhor, né? Então o que é o evangelho? O evangelho, ele vai buscar e salvar os perdidos até os confins da terra, e assim sermos mobilizados à visão missionária da igreja, tá? Entrando no texto a qual nós lemos, vou ler novamente aqui rapidamente, só para a gente entender o que está acontecendo aqui sobre missões, tá? Se você não entendeu a primeira vez, eu tenho certeza que da segunda vez você vai entender o que está acontecendo aqui. Verso 1: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Quando nós lemos esse texto, nós podemos tirar 4 pensamentos, 4 ideias sobre aquilo que Deus está fazendo aqui, sobre aquilo que o texto está nos dizendo, tá? Isso está nítido aqui nas palavras que nós estamos estudando. Primeira coisa que nós trataremos nessa noite: esse texto nos fala que as missões, elas são planejadas por Deus. Está evidente no texto. A segunda coisa que está dizendo aqui é que ela é produzida pela igreja local. A igreja local fala de missões e envia missionários. A terceira coisa, ela é possibilitada pelo Espírito Santo de Deus. E a quarta coisa dita nesses versos é que ela é projetada para transformar o mundo. Então, primeiro ponto, ela é planejada por Deus, ela é produzida pela igreja local, ela é possibilitada pelo Espírito Santo e ela é projetada para transformar o mundo. Então, essas 4 verdades que nós falaremos por elas aqui bem rapidamente. A primeira coisa que nós vimos aí no texto, pode abrir a Bíblia, por favor, é que você vê que quem chama não são os líderes da igreja. Quem organiza as missões é quem? Quem no texto? Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo. Olha o texto, o que ele está nos falando. Eles estavam ali, no verso 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo é Deus. Deus tem um controle de tudo em nossas vidas. E respondendo às nossas perguntas que fizemos na nossa introdução, eu quero dizer que a igreja, ela não vai acabar. O cristianismo, ele não vai acabar. A chama de Deus não pode acabar. Por que não pode apagar? Porque ela é planejada pelo próprio Deus. É Deus. É Deus é que manda, é Deus é que envia, é Deus que organiza, é Deus que faz todo o planejamento. Ou você acha que somos nós que fazemos? Claro que não. Claro que não. Eu dei um exemplo hoje lá em Ribeiro de Abreu, que o projeto da rede, gente, para quem chegou agora, o projeto era iniciar uma igreja, no bairro Paulo VI, e essa igreja ficaria 5 anos, recebendo irmãos, levantando recursos para abrir uma nova igreja, para cuidar dessa igreja, para ter condições
de sustentar essa igreja, né? 5 anos. 1 ano e meio, Deus abre outra igreja, sabe? E vem uma família doida, que teve a coragem de viajar todos os domingos, quase 1 hora, para congregar numa igreja lá no Paulo VI, sabe? Quando o reverendo Jonas recebeu essa família, né, que é a nossa família, ele falou o seguinte: ô Alan, você tem certeza que vocês estão fazendo? Vocês moram em Birité, cara. Aqui é Belo Horizonte. Alô, Belo Horizonte, Birité, 1 hora, trânsito, né? Eu estava com um carrinho abençoado na época, né? Você colocava água, andava 10 minutos, você tinha que parar e colocar mais água de novo, porque senão fundia o motor, né? E aí a gente fez isso durante 2 anos, sabe? E que eu estou lembrando aqui, nós faltamos 1 dia de culto, que nós estávamos viajando e tentamos chegar no culto, e na hora que chegamos lá o culto estava acabando, e nós ficamos sem graça de entrar e não entramos e fomos embora, durante 2 anos. E aí a família foi crescendo, né? Começamos com um carrinho velho, né? Com os trancos e barradas. A Ada está rindo ali, porque lembra do carrinho velho. De 1 carro virou 2, de 2 carros virou 3, e a gente começou a fazer comboios de Birité, né? A gente marcava aqui, Dudu vai lembrar disso. Daí a pouco nos chega na igreja o irmão Eduardo: eu tenho uma Kombi lá em casa, vamos de Kombi? Bora, vamos de Kombi. E fomos de Kombi. E aí enchemos a igreja, né, de Ribeiro. E aí Jonas falou: meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo com a igreja do Paulo VI na época, né? Aí na hora que nós falamos o seguinte: ô pastorzão, Kombi não vai dar mais não, nós vamos ter que alugar um ônibus. Aí eu falei: não, peraí, aí ônibus é demais, né? Aí Deus nos fala: já tem gente suficiente, já tem pessoas suficientes para abrir um ponto de pregação. E aí nós iniciamos aquele trabalho, começamos lá em casa esse trabalho, né? Minha esposa querida não queria esse trabalho. Direto, eu lembro que eu fazia os trem tudo escondido dela, né? Eu arrumava as cadeiras, chegava: essas cadeiras aqui é para quê? Nós estamos recebendo uns irmãos aqui. Lá. É oração, né? É oração. Fui lá e coloquei uma placa lá de casa. Essa mulher chegou louca em casa: o que aquela placa está fazendo lá fora? E eu e Jonas na calada, né? E o Jonas: pastorzão, vai pôr a placa? Eu falei: pastor, bota a placa. Colocamos a placa. Daqui a pouco a sala já não cabia, nós fomos para a garagem. O meu dinheiro emprestado, arrumei a garagem toda, pintei, arrumei tudo. Maria, essa garagem está pintada por quê, Alan? E eu: não, mas é só para nós fazer uma oração, para a gente, né? Aí a garagem encheu, né? Essas irmãs viajaram, viajaram para um lugar aí. E aí eu e Jonas começando, eu liguei para o Jonas lá. Vou contar aqui rapidamente, irmãos, porque nós vamos voltar para o texto, não se preocupe, porque é missões, isso vai edificar a sua vida. Essas irmãs viajaram, eu liguei para o Jonas: Jonas, tem um ponto vazio aqui no Cascata. Aí o Jonas: pastorzão, quanto que é? O Jonas é igual eu, né? Quinhentão, pastor. Deixa eu ver aqui. Me ligou. Eu e Natália estamos indo agora aí para Ibirité. Vamos olhar esse ponto, antes que nós perdemos ele.
olhamos, né? Pastor agradou, eu também agradei. E aí, fechou, né? Vamos conversar com os irmãos de Birité. Ah, meu filho, essa mulher virou uma arara. Não vamos, não. Né? E Jonas veio explicar. E nós naquela fé, naquele fervor, e aquela baldada de água fria, eu falei, Senhor, o que eu faço? Né? E aí começamos, né? Umas 3 semanas brigada comigo. Exagero, viu, irmãos? A obra começou. Estávamos nos céus, o local não deu mais, viemos para cá, e hoje nós percebemos que, na verdade, nós só fizemos aquilo que Deus queria que fizesse, sabe? A gente olha para trás e fala, não foi a gente que fez, algo nos motivou a fazer, sabe? E é isso que eu queria colocar no coração dos irmãos, sabe? Deus está gritando no coração de cada um de nós, para que as missões elas alcancem vidas, alcancem pessoas. Cada família aqui que foi alcançada, Deus já tinha sonhado com isso. Você pode até estar aqui nessa noite, pensando que foi um acaso, mas a gente sabe que não existe acaso no reino de Deus, e nós vamos provar que não existe, tá? Ao texto ao qual nós lemos, irmãos, lá em Gênesis 3, do 8 a 15, nós vimos que o quê? Que é o próprio Deus que chama Abrão para sair daquela terra longínqua, para estabelecer, né, o reino de Israel, digamos assim. É o próprio Deus. Lá em Gênesis, olha o que inicia a conversa, né? Deus, ele escolheu e formou um povo para si, o enviou para as nações. O texto vai nos dizer, olha, lá em Gênesis, né? Primeiro vai mostrar o homem, né? O homem sendo ordenado por Deus, no verso 8. Quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e esconderam dele entre as árvores. O verso 9 vai nos dizer, né, que começa um diálogo com Deus, e aqui eu quero mostrar o que? O verso 15: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, e ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós encontramos uma promessa que foi dita. Aqui nós encontramos, nós vamos chegar em Abraão agora. Nós encontramos o que? Uma profecia que Deus está dizendo, olha, eu vou fazer isso, eu vou planejar isso, eu vou resolver essa situação de vocês, sabe? Vocês pecaram contra mim agora, vocês desobedeceram, mas eu vou intervir na história. E quando sim, nós entramos lá, em Gênesis 12, de 1 a 3, nós vamos encontrar o Senhor restabelecendo essa aliança. Nós vamos encontrar assim, o Senhor dizendo a Abraão, né? Deixe sua terra natal, seus parentes e sua família, a família do seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. É Deus que tem a iniciativa. É Deus que lhe vai ao encontro. Quando o homem ele peca no jardim, o plano não é do homem de tentar resolver a coisa. Nós não estamos vendo o homem chegar aqui, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, Senhor, me desculpa. Você viu que em nenhum momento o homem tomou essa iniciativa, em nenhum momento. Quem toma essa iniciativa é Deus. Eu vou resolver esse problema de vocês. Porém, inimizade, vou enviar aí um descendente, esse descendente ferirá Satanás. E aqui nós vemos em Abrão ainda, Deus tomando a iniciativa. Abraão, vamos começar o plano? Vamos começar a resolver o que Adão fez lá atrás? Então você vai sair e você vai para a terra onde eu enviar, né? E assim inicia o que? Um Deus missionário, um Deus que vai tirar Abrão dali e mostrar o que ele tem que fazer, tá? E assim nós passamos por todo o Velho Testamento e entendemos o plano de Deus, até nós chegarmos aí nos momentos de Cristo, o momento que na plenitude
dos tempos, Cristo ele vem ao mundo estabelecer a sua igreja, estabelecer o grande finale, né? Nós sabemos que Cristo ele sobe, né, aos céus, mas ele inicia também o fim dos tempos, né? Às vezes a gente fica falando até erroneamente isso, né? A gente fala assim, gente, estamos chegando no fim dos tempos, né? Estamos aproximando do fim dos tempos. Os fins dos tempos, o fim dos tempos, ele se inicia quando? Quando Jesus ele é assunto aos céus, tá? Ali é Jesus falando o seguinte, eu vou, mas vou lhes preparar lugar. Eu estou voltando, eu vou voltar, sabe? Às vezes acontece uma guerra, a gente fala o seguinte, olha, tá vendo? É o fim dos tempos. Acontece uma pandemia, olha, é o fim dos tempos. Gente, assim como no momento que Cristo sobe, já é o fim dos tempos. Entenda isso, né? É só Cristo voltar agora, e os planos estão totalmente da maneira que Deus fez. Está tudo sob controle, está tudo caminhando para o grande finale, tá? Eu sei que nós estamos num momento aí conturbado do nosso país, sabe? Eu sei que tem gente aí sem dormir, eu sei que tem gente preocupada com muita coisa, mas Deus está dizendo o seguinte, olha, está tudo sob controle, tudo sob controle, tá? E às vezes nós oramos, né? Maranata, vem Jesus, né? Você está preparado para o final? Você está preparado para o grande finale? Você está preparado em Jesus vindo? Só que para ele vir algumas coisas tem que acontecer, e a gente não tem que ficar adiando a volta dele não, sabe? Meu Deus, o que será de nós? E se a igreja for perseguida? Para Jesus vir alguma coisa tem que acontecer, não tem? Será que nós não estamos orando errado? Será que em vez de eu colocar a minha forma do que eu acho que tem que ser, por que eu não oro, Senhor, seja feita a tua vontade? É assim que tem que ser, é assim que tem que ser. E eu vou mostrar para os irmãos que isso pode acontecer, né? Nós temos 4 partes aí, que foi iniciada a partir da igreja primitiva. A parte 1 está em Atos 1 e 2, onde os discípulos eles recebem o poder do Espírito Santo para testemunhar, né? A parte 2 está a partir de Atos 3, aonde esses homens eles vão pregar em Jerusalém e ganham a cidade de Jerusalém. A parte 3 está de Atos 8 até Atos 12, vai nos falar que ela chega a Judeia e Samaria. E por último, nós vemos na parte 4, que o que? De Atos 13, 1 a 28, 31, nós vimos que o Evangelho chegou aos confins da terra. Agora abra sua Bíblia lá em Atos 1, 8. Atos 1, 8. Vamos ler esse verso aqui. Vou correr aqui para dar tempo, para a gente ver todos os pontos importantes nesse texto. Amém? Atos 1, 8 vai nos ensinar o seguinte. Olha a profecia que Cristo nos deixa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, ou os confins da terra. Essa profecia ela foi concretizada justamente no livro de Atos. Livro de Atos, eles ganham Jerusalém, eles chegam a Samaria, né? E eles também chegam aos confins da terra, aonde eles tinham que chegar. Então Lucas ele faz questão de mencionar sobre isso aí, né? Então chegou. O que é importante para nós aqui? É que quem estabelece as missões é o próprio Deus. É o próprio Deus que faz, sabe? Às vezes nós temos o pensamento seguinte, olha que pensamento demoníaco isso.
Se eu sair da igreja, não tem ninguém para fazer isso. Se eu sair da igreja, a igreja acaba. Sabe? Se não for eu para fazer isso aqui, mais ninguém faz o que eu faço. Meu irmão, a obra é de Cristo. A obra é de Deus. Sabe? Deus manda a gente de onde que for. Mas a sua obra, ela não morre. Porque a igreja é dele. A igreja não é nossa. Sabe? Se o pastor aqui falhar, Deus manda outro. Se irmãos falharem, Deus levanta outros irmãos. Se faltar alguém em qualquer exercício da obra de Deus, Cristo levanta novas pessoas, novos professores, novos pastores, novos ministros, novos membros, porque a obra é dele. É ele quem envia, é ele que governa. E quando eu estou falando de missões, eu tenho que entender isso, que eu faço parte de um grande plano. Eu faço parte dos planos de Deus. Eu sou executor das obras de Cristo. E aqui no texto a qual nós lemos, nós vimos literalmente que é o Espírito Santo de Deus quem envia aqueles homens para onde eles tinham que ir. É o próprio Deus que toma a iniciativa, assim como no início, em Gênesis, é Deus novamente, é o Espírito Santo que conduz aqueles homens a fazer algo. E esses homens fazem, eles sim fazem, né? A gente vê que essa primeira fase, que é em Jerusalém, eles pregam em Jerusalém a descida do Espírito Santo, e ali já começa a mudar tudo, já começa a fazer com que a palavra de Deus seja difundida naquela região, assim como a promessa de Deus foi dita, sabe? Na fase 2, que é o que nós falamos aqui, já está lá em Atos 8, de 1 a 3, olha o texto, vamos ler. Entenda comigo, fase 1, Jerusalém, essa é a fase 1, Cristo ganha Jerusalém, através da pregação do Evangelho. Na fase 2, eles precisam ir para onde? Samaria, Judéia, eles precisam fazer isso. Olhem Atos 8, 1, 3, a promessa se cumprindo, nos diz assim: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Olha aqui para você ver, Saulo ainda não tinha convertido, ele ainda matava os cristãos, ele ainda participava disso. Olha, uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Aí você fala comigo, não, peraí, Cristo abre a igreja em Jerusalém, e agora ele destrói a igreja? Por que Cristo faz isso? Olha o verso seguinte: todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aqui você entende que Deus ele pode enviar perseguições, irmãos. Se for para a igreja crescer, se for para a igreja expandir, se for para os cristãos entenderem o propósito de Deus, ele pode mandar perseguições, sabe? E aqui nós encontramos, olha, alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão, né? Estevão tinha acabado de morrer, mas a igreja de Jerusalém agora ela foi disseminada através de Samaria, através da Judéia, tá? Fase 3, confins do mundo. Depois eu vou explicar para vocês sobre o nosso contexto. Fase 3, confins do mundo. Abre lá em Atos 11, versos 19 ao 21. Olha a continuação aí dos planos de Cristo. Hoje é dia de ralar com a Bíblia hoje, viu, gente? Nós falamos sobre igreja bíblica, né? Então a gente tem que colocar em atividade isso aí, né? Atos 11, 19 e 21 vai nos ensinar o seguinte, olha que interessante.
Vá acompanhando o raciocínio aí. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Aí nós chegamos aonde esses irmãos estão, né? Ao texto a qual nós lemos. Pregaram a palavra, olha que interessante. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus, sabe? Olha só, eles foram enviados para pregar a palavra de Deus. Só que esses homens chegam lá e falam o seguinte: olha, é só para os judeus, tá? É só para os reformados. Nós não vamos incluir aqui mais ninguém, sabe? Olha o verso seguinte: contudo, entretanto, porém, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios o quê? As boas novas a respeito do Senhor Jesus. Você sabe o que nós aprendemos aqui? Vamos para o verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Se Deus te manda fazer uma missão, meu irmão, e você não completa ela, você pode ter certeza que de alguma maneira essa missão será concluída, sabe? Os irmãos que foram, pregaram só para os judeus. Deus envia mais. Não, vai lá. E graças a esse versículo aqui, a pregação chegou aos gentios. Logo, a pregação expandiu por todo o mundo. Hoje nós somos gentios, graças ao evangelho que foi anunciado por esses homens. A missão chegou até nós. E o mais interessante é o verso 21. A mão do Senhor estava com eles. Quando nós levamos o evangelho de Cristo, a mão do Senhor está conosco. É o próprio Deus que nos leva, que nos mostra aonde precisamos pregar, tá? Então o primeiro ponto aí, é o Senhor que governa. O Senhor é soberano sobre as missões. É Ele que organiza tudo. É Ele. Nós podemos fazer planos, fazer estratégias, como nós falamos aqui. A ideia era 5 anos, né? Em 1 ano e meio a 2, surge a igreja de Ibirité. Após um tempo de quase mais 1 ano, né, nós somos bem novos aqui, uma igreja, ela se mobiliza para fundir com a rede, e assim nós recebemos a Tribos, que se torna mais uma igreja da rede, né? Aí eu lembro que as nossas conversas eram o seguinte: acabou, hein? Vamos organizar, já que é 3 agora, vamos organizar as 3. Jonas é enviado para Antônio Carlos. E aí, até o final do ano, provavelmente 4ª igreja rede aberta em Antônio Carlos, né? Chegou, parou, gente. Chega de igreja. Talmidim, em Contagem, ali se inicia no mesmo ano. Quais são os planos de Deus para isso? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que Deus vai fazer, segundo a sua vontade, sabe? E é isso que nós temos que aprender sobre missões. Que missões é governada pelo próprio Deus, sabe? Eu posso segurar, mas Deus é que vai fazer. É Deus é que vai trazer o seu povo. Ponto 2. A mobilização missionária é um movimento produzido pela igreja local. Por que eu digo isso? Havia um ministério naquele lugar, na igreja de Antioquia. Havia um ministério, havia uma igreja ali. Olha o verso 13. Aqueles irmãos estavam na igreja. Eles estavam ali, congregando ali, eles estavam, né, participando do momento ali de oração, do momento de jejum. Era uma igreja que funcionava ali, era um ministério como o nosso. Era uma igreja local que estava ali, né? A gente vê que
o Espírito Santo, ele não tem uma igreja específica a qual ele quer fazer. O Espírito Santo, ele age como ele quer. E assim ele nos envia, assim ele divide todas as coisas. Mas o mais importante também é que naquele lugar havia o quê? Uma liderança. Havia uma liderança. O próprio texto nos fala que, olha, entre os profetas e mestres da igreja estavam quem? Barnabé e Simeão. A gente precisa de liderança, gente. A gente precisa de líderes. Eu dei esse exemplo de manhã, quando nós nos reunimos para orar. Gente, vamos orar. Vamos orar. Quem vai orar? Aí um começa, eu orei ontem, eu estou fora. Né? Você, não, semana passada fui eu. Não vem não. Né? Aí vai para o outro, você, fala assim, eu não estou bem hoje da garganta. Né? E você ora. E vai ficar desse jeito. Sabe? Vergonhosamente. Mas acontece. Sabe? Até que alguém faz o quê? Gente, vamos parar com isso aqui, ué. Eu oro então. Ou então ora para nós, ué. Que isso? O que é isso? Liderança. Alguém tem que chegar. Alguém precisa. Gente, peraí, né? Vamos orar. Vergonha isso. Nós somos cristãos, vamos orar. Eu oro então. Se o problema é o seu, eu oro. Liderança. A igreja precisa de liderança. Sabe? A igreja precisa disso. Sabe? De ter essa organização. Sabe? De ter esse momento. Sabe? E na igreja local isso acontece. Sabe? Tem que ter alguém responsável por aquilo. Tem que ter alguém responsável por outra coisa. Sabe? Tem alguém que tem que cuidar, igual na nossa igreja, dando exemplo aqui. Né? Tem alguém que tem que preocupar com esses fiozinhos passando aí no chão. Tá? Você acha que não tem alguém responsável por isso? Tem. Sabe? Pela gravação. Né? Tem pessoas ali, pastorzão, ficou bom, tá ok. A iluminação tá beleza, tá ok. O vídeo acabou de ser carregado no YouTube, beleza. Né? Pastor, tem uma família necessitada que pediu alimento, a gente precisa liderança. Né? Pastor, uma família chamou aqui, nós temos que entrar em liderança. Irmãs, líder das mulheres, chegou uma irmã na igreja, pastor, a gente podia ir lá, liderança. Homens, pastorzão, chegou uma família aí, tem um homem lá que a gente, liderança. Tudo é liderança na casa de Deus. Organização, sabe? E a gente vê que a igreja lá tinha isso. É por isso que o quê? Que quem eram os responsáveis lá era Barnabé e Simeão. Eles eram a liderança ali. Né? Outra coisa que nós encontramos lá, que havia uma membresia naquele local. Membresia. O que é membresia? Membros. E você sabe o que é interessante nessa membresia? É porque ela era totalmente diversificada. Por que eu estou dizendo isso? Olha que interessante. Nós temos aí 5 pessoas de 3 continentes distintos. Barnabé é de Chipre. Simeão, o negro, ele era africano. Tá? Lúcio de Cirene era norte-africano. Manaém, ele era possivelmente escravo do pai de Herodes, judeu. Tá? E Saulo era nativo de Tarso, que é uma conexão com a Europa. E aí você fala o seguinte: não, mas que igreja é essa, gente? Que tanto de gente, de tudo quanto é lugar. Resultado de quê? Atos 2. A palavra, a descida do Espírito Santo fez com que eles falassem novas línguas. E agora os que uniam era o quê? A palavra de Deus. Sabe? Se você professa a palavra de Deus corretamente, se você tem uma fé verdadeira sobre a palavra de Deus, você pode visitar qualquer país cristão, que eles vão entender sobre a palavra de Deus, o que eles estão pregando.
Isso é consequência de Atos 2. A descida do Espírito Santo, fazendo que os homens falam o quê? Novos idiomas, novas línguas, tá? Então a gente vê aí que o quê? Que a missão, ela é produzida pela igreja local, tá? Ela é produzida por nós mesmos. Às vezes a gente fica orando, Senhor, que a palavra chegue até a África, que a palavra chegue até a Europa. Se isso um dia for acontecer, isso vai sair do meio de nós. Deus vai mandar pessoas para chegar aqui e ser a ponte, não. Isso vai brotar no coração dos nossos irmãos mesmo, sabe? Dos nossos irmãos, produzido pela igreja local. Só que é o seguinte, como nós cremos na soberania de Deus, a sua missão pode sim pregar na África, mas a sua missão também pode ser ganhar a sua família. A sua missão pode ser pregar para o vizinho, sabe? Pregar na faculdade. Pode ser a sua missão, sabe? Às vezes a gente fica, Senhor, me envia em missões. Às vezes a sua esposa precisa crer no Evangelho, e ela vai ver como? Através de você, sabe? Através de você. E às vezes os nossos filhos, e às vezes até nós mesmos, não somos convertidos, porque nem nós mesmos somos, sabe? Às vezes, eu sou cristão, né? Pergunta a sua esposa se você é mesmo, seus filhos, seu pai é quem? Meu pai é um demônio, moço. Meu pai é um Satanás em pessoa, né? E às vezes a pessoa está assim, não, eu sou cristão, eu sou crente, né? Pergunta para a família, para os parentes próximos, né? Se realmente é. E aí entra a missão da igreja local, sabe? A gente olha missões lá longe, sabe? Os missionários lá na Coreia do Norte, sabe? E Jesus está clamando o seguinte aqui: seja um missionário na sua casa primeiro, sabe? Converte sua família primeiro, sabe? Seu vizinho está aí, ó, todo dia te vendo, indo para a igreja. Ele sabe que você é crente? Você não pode pregar, porque se for lá fazer você pregar para mim, você não é crente, não. Às vezes é um sentimento, gente, sabe? Por isso que primeiro a gente tem que pregar para quem? Para nós mesmos, para nós mesmos. E isso é o segundo ponto. É o quê? Vai partir da igreja local. O terceiro ponto, nós temos que entender que o quê? Que nós só fazemos missões porque nós somos possibilitados pelo Espírito Santo para fazer, sabe? Sabe aquelas pessoas que falam, gente, eu não sei o que acontece, eu prego para esse abençoado, né? E ele não converte. Não vai acontecer mesmo não, meu irmão. O poder não está em você. A gente acha que o poder está na gente, tá? Se o Espírito Santo não tiver nisso, sem chance, sabe? A pessoa fala assim, gente, eu não sei mais, essa pessoa já aconteceu isso, já fez isso, mas não toma jeito, e não vai tomar enquanto o Espírito Santo de Deus não alcançá-lo, porque é o Espírito Santo que possibilita isso, sabe? Se você não tiver um encontro real com Deus, com o Espírito Santo, você pode pregar para quem você quiser, que não vai fazer diferença nenhuma. O Espírito Santo precisa estar em você e precisa ter esse propósito para acontecer. Entendeu? E aí a gente acha que é metodologia, a gente acha que é uma programação bacana. Você pode até tentar, com suas leis humanas,
Sabe que algumas igrejas fazem, né? Não, nós vamos fazer algumas coisas aqui que você vai ver se os jovens, nós não vamos alcançar os jovens, né? Não, vamos modificar isso aqui, vamos fazer uma metodologia legal, né? Vamos atrair esses jovens. Você pode até fazer, sabe? Mas se o Espírito Santo não tiver, eles não vão converter. Eles vão passar pela igreja assim, ó, e dar a volta e sair. O que vai prender eles aqui vai ser coisas que não é o Evangelho, sabe? Tem muita igreja fazendo isso, ó, vamos fazer o quê? Vamos fazer um grupo de dança. Vamos fazer, sabe? Aí vem 30 jovens. Ó, o passinho é esse aqui e tal, né? O passinho é esse, tal. Nós vamos converter o Senhor, uhul, né? Vamos fazer coreografia top, né? Aí você chega para as pessoas e fala, o que essa coreografia, ela é baseada em quê? Ah, não sei, você forçou, pastor. Isso aqui não fala nada, isso aqui é mostrando, né, os dons que nós temos em nome do reino. E nós quer falar que isso é evangelho, gente? E a gente quer ainda, né? Vão nos nossos dias, como é que as pregações dos nossos dias vão fazer uma dancinha no TikTok, sabe? E aí a gente monta a dancinha e espalha. Vamos proclamar o Evangelho. Ah, me ajuda aí, né, gente? Me ajuda aí, sabe? E isso é ser missionário nos nossos dias, sabe? Vou te mandar uma dancinha aí que eu fiz lá na igreja. Você aceita o Senhor Jesus em nome? Como, gente? Como? Sabe? Como? O Espírito Santo precisa primeiramente quebrantar seu coração, precisa estraçalhar as suas defesas. É isso que o Espírito Santo faz. Você precisa reconhecer primeiro que você é o que? Um miserável. Miserável. Primeira coisa, você tem que olhar no espelho e falar, Senhor, eu sou um miserável, eu não presto, eu não devia estar aqui, mas pela sua graça eu fui alcançado. Isso é evangelho. Destrói corações de pedra e transforma em corações de carne. Isso é evangelho. Então, sem o Espírito Santo, nada disso acontece. E é isso que nós vimos no verso 2 e no verso 3, que é o Espírito Santo que fala: separem Barnabé e Saulo. O Espírito Santo sabe quem é Barnabé e sabe quem é Saulo. E esse camarada acabou de converter e era um matador da igreja. E o Espírito Santo fala agora: separem Barnabé e Saulo para a obra. Agora vamos pensar aqui. Vamos pensar o texto que nós estamos lendo. Você tem aqui na igreja Fernandinho Beiramar, acabou de converter, está aqui sentado nas cadeiras, sabe? E o Espírito Santo fala, ó, manda Fernandinho Beiramar com Alain lá. Imagina a igreja que Saulo, matador, moça, esse homem vai matar todo mundo. E aqui entra o Espírito Santo de Deus dizendo o seguinte: olha, eu sei quem que esse homem vai ser, eu sei aonde ele vai chegar, e ele precisa dessa oportunidade hoje para fazer o que eu tenho para ele na vida dele. E nada mais é o maior escritor do Novo Testamento, e uma pessoa que foi literalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus, sabe? E aqui nós vemos que o quê? Que é o Espírito Santo que sabe quem é quem na história, tá? E aqui nós nos perguntamos: o que o Espírito Santo falaria de nós sobre missões, sabe? Será que o Espírito Santo poderia te enviar nessa noite a algum lugar? Será que Deus chegaria e falar: olha, pode mandar tal pessoa,
porque essa pessoa ela está preparada para pregar o meu evangelho. Será que nós receberíamos essa proposta? Ou será que infelizmente eu sou um fracasso na obra de Cristo? Será que eu não consigo pregar nem para o meu vizinho? Será que eu não consigo pregar nem na faculdade? Porque eu tenho vergonha, porque eu não sei as palavras. E aqui, sabe, nos mostra o que? A seriedade da pregação do evangelho. Precisamos estar preparados. E aqui eu fecho com o quarto ponto, que é a mobilização missionária, que é projetado para transformar o mundo, sabe? O mundo será transformado através de missões, através das nossas atitudes, através da forma como eu encaro o evangelho. Aquilo que é bom, eu passo adiante, sabe? Quando vou, um exemplo bobo aqui, se eu fui no restaurante, comi uma comida top, e alguém vira para mim e fala assim, aqui, como é que é o restaurante? Rapaz, aquela comida ali é muito boa, o atendimento é muito bom, as pessoas são excelentes no que fazem, vai lá, leva seu marido lá, leva sua esposa lá, eu recomendo esse lugar. E assim nós repassamos aquilo que é bom ao próximo. E por que eu fui alcançado pela graça, salvo por Deus, estou caminhando para o céu, estou tendo uma vida reta diante de Deus, e por que eu não abro a boca para oferecer isso ao meu irmão? Por que eu me calo? Por que eu não passo isso adiante? Por que eu não movo um dedo para evangelizar? Sabe? Tem pessoas que você fala assim, olha aqui, olha, você podia ver se você tem alguém que você, pastor, não dá não, tá? Tem ninguém para chamar, ninguém, sério? Será que não tem ninguém da amizade que você tem, das pessoas que você conhece, que você não consegue falar de Jesus para alguém? Sabe? Mas você sabe o que tem por detrás dessas palavras? Desinteresse em missões. Eu não quero me envolver, eu não quero caçar problema, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero cuidar de ninguém, eu não quero muito menos chamar alguém. Eu só quero ir para a igreja nos domingos, cumprir tabela e ir embora para casa. Eu não quero saber de missões. E é por isso que nós precisamos de uma reforma nas missões. Porque a minha forma de pregar o evangelho, ela tem tudo a ver com o que eu estou vivendo. E tem uma frase que nos diz o seguinte: se eu não estou preocupado em que o meu irmão ele chegue aos céus, nem sequer eu estou indo para lá, sabe? Isso é muito forte. Se eu não preocupo em falar, nem eu estou indo, nem eu me preocupo em ir. Mas o que você vê aqui são homens usados pelo Espírito Santo de Deus para fazer o que tem que fazer, meu irmão. E para fazer o que tem que fazer é o que? Temos que abrir a nossa boca, porque é pela pregação do evangelho que os eleitos são alcançados. Me desculpe com toda a sinceridade aqui nessa noite. Se nós pensamos no evangelho só para a gente, nós não entendemos o que é cristianismo. Se você não se preocupa com essa palavra espalhada nesse bairro, numa faculdade, ou nos seus amigos, ou na sua lista de WhatsApp, se você não tem preocupação com isso, você não é um cristão verdadeiro. Porque todo cristão verdadeiro se preocupa com missões, se preocupa de passar a verdade de Deus para outras pessoas. E é por isso que nós precisamos de uma reforma na missão, porque a mesma responsabilidade que Deus
me tirou do lamaçal do pecado, eu preciso falar a verdade a outras pessoas. Isso é uma obrigação. Ide, portanto, e faça isso. Não existe evangelho só para mim, existe evangelho para nós. Não é eu, é nós. Se eu fui salvo, eu também quero que outros sejam salvos. E essa é a principal mensagem que nós vemos nesse texto a qual nós lemos, sabe? Sou alcançado para ser enviado a alcançar vidas. Agora, se eu não tenho interesse com isso, meu irmão, vai me desculpar. Eu estou mínimo preocupado com a igreja, eu estou mínimo preocupado com o evangelho. Eu só quero ir, dar 9 horas ali, ó, deu a hora, e aí vão embora para casa, amanhã eu tenho que trabalhar, e segue a vida sua assim, ó, domingo após domingo, sabe? Cumprir tabela, vou embora. Aí eu dou a César o que ele precisa, né? Eu vou lá, aquilo que nós temos falado nessas últimas semanas, né? Eu dou a César. O que é César? César é eu levantar para o trabalho, cumprir as minhas atividades, paguei a César, paguei as minhas contas. Agora, na hora de eu fazer o que é para Deus, aí não, aí eu não tenho interesse, não. É de qualquer jeito, é largado, sabe? Porque César é importante na minha vida, sabe? César eu não me atraso. César, eu tenho que estar lá, porque senão César me cobra. Se eu atrasar 15 minutos, César vai me cobrar. Mas para Deus é de qualquer jeito. Para Deus não importa se eu chamo alguém, se eu levo alguém, se eu prego para alguma pessoa, se eu levo, não importa. Agora César nós somos bons em pagar, em cumprir. E isso é triste para nós, que somos passageiros nessa terra. Conclusão, irmãos, concluindo o que nós entendemos aqui com esse texto a qual nós lemos. A missão está diretamente relacionada à missão de Deus no mundo, buscar e salvar o perdido. Vamos explicar isso melhor. Você é cristão, não é? A partir do momento que você bate no peito e fala, eu sou cristão, é como se Deus chegasse e falasse, ó, está aqui sua arma, para lutar, para servir. Essa é a visão. Nós fomos chamados para servir. É como uma guerra. Deus chegar e falar, está aqui sua arma. E qual que é a minha arma? A pregação do Evangelho. Você foi alcançado para alcançar vidas. É a forma como Deus trabalha. É a forma como Ele estipulou que fosse. Deus é missionário e nós também somos. Deus enviou profetas, seu filho e apóstolos. E nós somos enviados como discípulos, pastores, missionários pelo mundo. Nosso Deus é missionário. Ele enviou profetas, apóstolos, e hoje nós fazemos isso. Somos enviados por Ele para essas missões. E o segundo ponto, não mais importante, Deus despeja recursos. Deus despeja recursos. Nós investimos nosso dinheiro, nossos bens, dons e talentos. Nós fomos alcançados não só para servir, mas para abençoar a sua obra, sabe? Porque é muito fácil pregar, meu irmão. Vamos pregar, vamos levar o Evangelho. Vai pregar na rua aí. Tira aí, junta uma turma de 4 pessoas e vai pregar para as pessoas que estão aí nas ruas, dormindo nos cobertores. No primeiro lugar que você chegar, ele vai falar o seguinte: amigo, muito linda a sua palavra, mas eu não tenho o que comer. Eu acho
que comida se compra só com o quê? Com dinheiro. Algum irmão vai ter que abrir a carteira e comprar comida para ele. Ou vocês acham que vai vir um anjo do céu? Aqui está a comida que vocês pediram. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Falar de missões é falar de recursos. E para mim falar de recursos, eu também tenho que entender que eu preciso participar da obra de Cristo. E como é que eu participo? Ofertando e dizimando ao Senhor, sabe? Ah, pastor, mas vai falar de dinheiro de novo? Não tem outra forma, meus irmãos, da obra de Deus expandir sem dinheiro. Quando você vê o ministério de Cristo, quem que financiava o ministério de Cristo? As mulheres. As mulheres. Ou você acha que aquele barquinho que Jesus andava, Jesus chegava e entrava no barquinho de um lugar para outro, né? Era um anjo que falou: pode subir no barco? Não, as irmãs ajudavam, sabe? Eu não quero perder muito tempo nisso. Eu só quero alertar os irmãos que para alcançar esse bairro precisa de recursos, sabe? Para me alcançar o mendigo lá fora eu preciso comprar comida. Para mim poder alcançar outros lugares eu preciso investir. E eu tenho que entender que Deus, Ele envia recursos, mas nós entregamos o quê? O nosso dinheiro, os nossos bens, os nossos dons e talentos, sabe? Eu posso ser um ótimo pregador. Pastor, o meu dom é pregar, mas às vezes eu tenho problema com dinheiro, sabe? Pastor, se você precisar da minha palavra eu dou, mas dinheiro eu não posso, sabe? Não tenho, não dou. Então tem um problema aí, meu irmão, sabe? Isso precisa ser tratado, sabe? Isso precisa ser tratado. E quando a gente vê isso aqui, ó, vamos para o texto. O Espírito Santo pede para enviar. Eles viajaram, não viajaram? Sim ou não? Foi de graça essa viagem? Não foi. Alguém teve que pagar a viagem deles, sabe? E é isso que eu queria que os irmãos entendessem. Terceiro ponto: Deus enviou o Messias. Nós o proclamamos como sendo a única esperança para as nações. Tá, irmãos? Então, fechando aqui, missões é uma responsabilidade nossa. Nossa. Não é do pastor, não é do presbítero, não é dos diáconos, não é do Supremo Concílio. Missões é cada um de nós. Cada um de nós. A igreja nossa só está assim, bonita assim, porque outros irmãos trabalharam para que isso estivesse assim, sabe? As pessoas entenderam, e podemos fazer ainda mais. Podemos fazer ainda mais. Finish. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Amém? Amém? Amém. Isso é missões. Reforma nas missões. Enquanto antes você entender isso, mais o reino de Deus ele pode avançar. Se eu hoje, após essa pregação, chegar no meu WhatsApp e abrir a minha lista de contatos e procurar um nome a qual eu vou enviar sobre Cristo, eu tenho certeza que amanhã essa igreja será maior, melhor, e o evangelho em missões ela foi alcançado. Mas você sabe qual que é o problema? Sabe? Que para outra coisa eu mando. Figurinha eu mando, sabe? Piadinha eu mando. Vídeo do meu eleitor predileto eu mando, sabe? Agora o evangelho eu não mando, porque não é importante para mim,
sabe? E aí eu falo com vocês, o Evangelho deve ser em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Irmãos, fechamos assim uma reforma